toda a dor, carregou os fardos, carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, paz aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega, início, fim. Ele é Jesus, o amor que... Te coloca de pé neste lugar, nessa noite, e dê uma salva de palmas ao Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Dá um aplauso ao nome do Senhor Jesus. Tome o teu lugar por um instante. Shalom, shalom, boa noite a todos. Quem está com grande expectativa de hoje, de celebrar pela sua célula, dá um glória a Deus aí. Quem é grato pela sua célula, faz barulho. Amém. Quero compartilhar uma palavra contigo. Pode levantar, por favor, que eu estou me ouvindo bem pouquinho, por gentileza. Quero compartilhar uma palavra contigo para nós orarmos pelas ofertas. Abre comigo, querido, a tua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17 e versículo de número 8. 1 Reis, capítulo 17 e versículo 8 em diante, nós vamos ler. Diz assim: então a palavra do Senhor veio a Elias. Diga aí comigo, a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Pode colocar o próximo versículo, por favor. Ele foi a Sarepta, e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água e uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Pode passar. Enquanto ela ia... Isso, passou. Ela... o outro, esse. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha. Diga aí comigo, só um punhado de farinha. E um cântaro, né? E um pouco de azeite. É que lá é bem pequenininho para ler, querido, por isso que eu me perco um pouquinho, viu? E um azeite, e um pouco de azeite para uma botija, em uma botija. Vamos lá, diga comigo, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos. Quem sabe o que é um graveto aí? Sabe o que é um graveto? Pequeno pedacinho de lenha. 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. E depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Próximo versículo. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois faça algo para você e o seu filho. Queridos, esse texto é um texto bem impactante das Escrituras. Eu particularmente sou muito impactado com esse texto. Eu sempre tinha dificuldade em entender ele, porque a viúva na cultura de Israel, ela precisava ser suprida por todos os demais, porque ela não tinha uma renda, ela não tinha uma aposentadoria,
ela não tinha recurso, e quem provia era a nação de Israel. E agora Deus disse para aquele profeta: sai daí onde você está. E ele estava num lugar que era um riacho que tinha secado, era um tempo de seca, não chovia há muito tempo em Israel. E agora Deus diz para ele: agora você vai lá para este lugar e uma viúva vai te alimentar. Bom, primeiro uma viúva, depois em meia seca, uma viúva alimentar. E quando ele chega, eu penso até que ele estava um pouco constrangido de dizer para ela: olha, me dá um pedaço de pão. E ele disse: me traz um pouquinho d'água. No meio daquela seca, a água era uma raridade. E quando ela vai buscar para honrar o profeta, ele diz: ei, me traz um pedaço de pão. E ela diz: eu não posso, eu não tenho. Eu só tenho um pouquinho de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um pãozinho para mim e para o meu filho, nós vamos comer e depois a gente vai morrer, porque a gente não tem mais nada. E aí o profeta, ele vai e libera uma palavra. Ele diz: faz isso que você falou, faz o pão e traz o primeiro pedaço para mim. Se a gente olha, querido, sem entender algumas chaves que Deus coloca na sua palavra, alguns princípios que é colocado na palavra, a gente fica um pouco escandalizado com o profeta. Mas quando a gente entende o princípio da fé, a gente entende o princípio da primícia, a gente entende a palavra de Deus, nós acionamos o milagre de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos em um tempo no Rio Grande do Sul muito difícil, amados. Eu não sei se você tem acompanhado, mas o nosso estado, se fala que 25% dos produtores rurais estão em depressão. Se fala que uma grande quantidade deles já tiraram a vida, porque estão com dívidas impagáveis, devido a primeiro anos e anos de plantio e a colheita não vem. E depois a enchente do ano passado, e agora a maior enchente de todos os tempos no centro do nosso estado. Ontem ainda passamos pelo centro do estado e pudemos ver como as águas estão tão altas. Tudo isso está mostrando um estado muito difícil. Só que, diga assim comigo, nos momentos mais difíceis, são momentos de mais confiar em Deus. Quando a gente não tem uma saída, nós precisamos saber que nós servimos ao Deus que tem uma saída. Quem serve ao Deus do sobrenatural que tem uma saída. Exatamente isso Elias estava dizendo: olha, para ti não tem uma saída, mas se tu confiares em Deus, se tu trazer a primícia, a primeira parte e confiar no Senhor, Ele vai gerar um milagre sobre a tua vida. E de fato ela obedeceu, e enquanto não veio chuva, ela comeu o filho dela e o profeta também, daquela farinha que ela tinha, daquele azeite que ela tinha, porque Deus multiplicou. Quando a gente entende que nós temos um Deus que está acima de todas as coisas e confiamos nele, andamos pela sua palavra, em obediência à sua palavra, nós vamos experimentar o sobrenatural. Diga assim: eu sirvo a Yahvé Jiré. Quem serve a Yahvé Jiré? O Deus da provisão, o Deus que provê, o Deus que pode abrir portas onde não há porta, que pode fazer milagres, que pode trazer o recurso. Amados, o início da minha caminhada, eu sempre gostei muito de ouvir questões sobre fé, e a gente agir em fé. Fé não é inconsequente, fé é andar sobre uma palavra de Deus, fé é obedecer o que Deus está dizendo. E eu lembro de uma frase que eu ouvi: se Deus mandar você vender sorvete no Polo Norte, vá, porque Ele vai prover. Acho que alguns aqui não creem, vou falar de novo. Se Deus mandar você num dia de hoje vender sorvete, obedeça, porque Ele vai trazer a provisão. E tem 2 ou 3 que tem fé aqui, o resto não tem. Se Deus mandar você fazer uma coisa, pode não ter nenhuma lógica, mas se você obedecer, Ele vai fazer o milagre acontecer sobre a tua vida. Diga aí para o teu irmão: Deus cumpre com a sua palavra. Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender. E se Ele liberou uma palavra, Ele vai cumprir. E quando nós estamos em tempos de crises, em tempos de lutas, em tempos de adversidades, são momentos que mais nós temos que confiar em Deus. São momentos que mais nós temos que confiar que Ele vai abrir a porta e Ele vai fazer o milagre que nós necessitamos. Sobre essa palavra, queria que você ficasse de pé para a gente ofertar ao Senhor, obedecendo a sua palavra, que Ele diz: trazei os dízimos, as ofertas, a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, se eu não abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que seja sem medida. Fecha teus olhos. Se você precisa que os irmãos alcancem o envelope para você dar o teu dízimo, a tua oferta, levante a tua mão, eles vão te entregar. Se você quiser fazer através da
plataforma digital, você pode fazer também. Mas essa é a palavra do Senhor para esses dias. Tempo de confiar que Ele vai abrir porta, que Ele vai fazer o sobrenatural, que Ele vai multiplicar, que Ele vai trazer a provisão sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Aonde você colocar a tua mão, vai haver provisão em nome de Jesus. Pai, tua palavra nos ensina estes princípios. Como aquela viúva, Senhor, que confiou na palavra profética. E nós sabemos que profetas ativam um novo tempo de prosperidade. A palavra profética desata um novo tempo de prosperidade sobre as nossas vidas. E nessa noite, como tua igreja, estamos reunidos, confiamos na tua palavra, Pai, e nos movemos pela tua palavra, não pelo cenário que o mundo está apresentando, não pelo cenário que nós estamos enfrentando, mas porque cremos que tu és o Deus do sobrenatural, tu és o Deus da provisão, tu és o Deus do milagre. E em meio de crise nós precisamos obedecer a tua palavra e experimentar. Também nos momentos de abundância, sabemos que precisamos ser fiéis e honrar ao Senhor em tudo que o Senhor faz. Eu abençoo a vida financeira dos teus filhos, eu declaro provisão extraordinária, eu declaro portas abertas sobre cada um em o nome de Jesus. Nós abençoamos, Deus, cada dízimo e oferta e santificamos a Ti, crendo numa multiplicação extraordinária do Senhor sobre as nossas vidas. Se você concorda, diga amém. Você pode trazer adorando o Senhor, cantando, louvando a Ele. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, Adore ao Senhor. mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em Vamos aplaudir a Ele de todo o nosso coração. Dá um brado de louvor ao Senhor Jesus. Antes de sentar, querido, quem está conosco pela primeira vez no culto, levanta a sua mão, queremos conhecer vocês. Como que a gente recebe quem vem a primeira vez no culto, amados? Muito bem-vindos, uma alegria recebê-los. Fabrício, levanta a mão. Fabrício tem um presente para vocês no final do culto, então não vão sem falar com ele depois que acabar. Pode, antes de você tomar o teu lugar, abrace 3 pessoas, diga para ele: benção, meu irmão, que bom você estar aqui nessa noite nós celebrarmos a célula. Sai no teu lugar aí, abrace 2, 3 pessoas, dê um abraço apertado. Essa noite fria é boa para um abraço apertado. Dá um abraço aí bem apertado no teu irmão, diga bênção sobre a tua vida. Shalom, shalom, aleluia, glória a Deus. Obrigado, amados. Pode sentar depois de você abraçar. As crianças podem passar o cultinho. Deus abençoe o culto infantil. Bênção. Amém. Glória a Deus.
Som. Ei. Ei. Você lembra da minha voz? Não está a mesma hoje, né? Essa semana foi tanta coisa. Cheguei às 4 da manhã com toda essa chuva. Estávamos ontem em Venâncio ministrando na escola de profetas. E a minha voz quase me abandonou. Ainda bem que um pouco dela ficou. Semana passada estava ministrando, não estava aqui, estava ministrando. Estávamos fazendo nosso encontro de libertação em São Paulo, primeiro da nossa família apostólica. Vamos dar um aplauso a Jesus aí. Primeiro em São Paulo. Parece que você está um pouco tímido. Vamos dar um aplauso melhor para Jesus. 5 estados representados, muitas cidades. Foi uma bênção, um encontro de libertação. Deus está se movendo de uma forma extraordinária no Brasil. Deus está fazendo um grande avivamento. Estamos felizes por aquilo que Ele está fazendo. Amém? Queridos, alguns avisos. Nós vamos, dia 1º, 2 coisas nós começamos dia 1º. Os nossos 7 dias de jejum e intercessão, a gente tem feito todos os 7 primeiros dias do mês. E eu quero te convidar, você está jejuando junto com a gente. Nós vamos orar pelo Meet, ao meio-dia, o Centro Apostólico, nós vamos estar orando, a gente compartilha no grupo do WhatsApp. Então se você não está no grupo, quer estar orando junto com a gente, todo meio-dia, do dia 1º ao dia 7, vamos estar orando. Também nós vamos ter os dias de primícias do 2º semestre, do dia 1º ao dia 6. Dia 1º vai ser aqui, terça-feira, vai ser aqui, 19h30 nós começamos. Cultos de primícias profetizando sobre o 2º semestre. Quem está com uma boa expectativa do 2º semestre? Quem está com uma ótima expectativa do 2º semestre? Parece que menos, gente. Quem está com uma extraordinária expectativa do 2º semestre? Melhorou. Nós vamos profetizar. E Deus colocou uma palavra no meu coração, que se nós estamos no ano da aceleração, recém nós começamos o primeiro tempo. O segundo tempo vai ser extraordinário, de aceleração. Diga aí para o teu irmão, o segundo tempo desse ano vai ser de uma aceleração extraordinária. Quantos precisam de muita bênção aí sobre a sua vida, de muito milagre, portas abertas. Então diga para o teu irmão, esse é o meu ano, esse 2º semestre é o meu tempo. Profetiza o teu irmão, o teu também, meu irmão. Então nós vamos profetizar. Cada dia vai ser numa das igrejas da nossa família apostólica. Dia 1º vai ser aqui, depois no domingo a gente retorna. Mas os outros dias vão ser em igrejas diferentes. A gente vai compartilhar nos grupos, nas redes sociais. Fica atento, porque eu não sei de cabeça todos os dias. E acho que eu não tenho aqui os dias. Então, você pode ficar atento e a gente vai estar compartilhando. Amém? Amém. Amém. Você está aqui ainda não? Amém. O Rafa me fez sinal que ia passar aqui no WhatsApp, mas não chegou ainda. Quer que eu fale, apóstolo? Pode falar. Dia 1º, aqui no Centro Apostólico. Dia 2/7, na Comunidade Cristã Vinde. Dia 3, Restaurar Church. Dia 4, Família da Fé em Ação. Dia 5, Leão de Judá, no Capão do Leão. Isso aí. A gente vai colocando os endereços. Vamos abrir a Bíblia. Atos 2, 42 ao 47. Atos 2, 42 ao 47. É um texto tão lindo das Escrituras. Eu sempre fui muito impactado por esse texto, desde o início da minha vida de fé. É um texto que fala tantas questões fundamentais do Evangelho, que impactam a vida de todos os discípulos de Jesus. Tem discípulo de Jesus essa noite aqui? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Olha isso, 4 coisas, né? O ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas
e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Amados, nós estamos hoje, a gente tem feito todos os anos ou diversos anos, esse último culto do primeiro semestre, a gente tem feito um tempo para celebrar a Deus pela nossa forma de viver como igreja, de ser igreja, que são as células. As células é o lugar onde a gente é pastoreado, onde nós evangelizamos, onde há discipulado. A célula onde nós somos uma família da fé. E a gente celebra, e no segundo semestre a gente termina o ano, geralmente ali quase finalzinho do ano, nós fizemos o dia do discipulador, que é uma outra festa, que é um outro culto, que fala daquilo que Deus nos mandou fazer, daquilo que Jesus disse: ide e fazei discípulos. Diga aí comigo: ide e fazei discípulos. Jesus não disse ide e fazei igreja, Jesus não disse ide e fazei membros, Jesus não disse ide e fazei um monte de coisa que a igreja faz. Ele disse ide e fazei. Nós podemos fazer um monte de coisa, mas se a gente não fizer discípulo, nós estamos errados, porque Jesus disse ide e fazei discípulos. Amados, quando nós inauguramos a comunidade cristã aqui de Pelotas, hoje a gente tem o nome Fantasia Centro Apostólico, por um entendimento do que Deus está fazendo. Deus deu uma palavra através do apóstolo Ricardo. Quem estava naquele primeiro culto, no dia 8 de agosto de 2008, 8/8 de 2008, aquele culto, o apóstolo liberou uma palavra que nós teríamos discípulos em tantos lugares que a gente nem teria ideia. Quando ele profetizou isso, fiquei muito impressionado, impactado. E isso tem acontecido, queridos, porque a gente tem daqui do Centro Apostólico discípulos na nação do Uruguai. Daqui do Centro Apostólico nós temos discípulos em Santa Catarina que nos acompanham. Talvez eles estão aí na live acompanhando. Domingo passado eles estavam colocando aí, acompanhando. Nós temos discípulos em vários estados do Brasil que nos acompanham. Batizamos os primeiros discípulos de uma cidade que eu nunca fui, que é Cuiabá, lá no Mato Grosso, agora, sábado da semana passada. Temos discípulos por tantos lugares, de uma igreja que, se a gente olha até, não é uma igreja expressiva em números, mas que tem obedecido o que o Senhor disse: ide e fazei discípulos. Amém? E isso tem acontecido através de uma ferramenta que Deus estabeleceu, de uma forma que Deus estabeleceu. Porque Deus, tudo que Ele fez através de família. Deus, tudo que Ele faz através de família. Primeiro a família que nós nascemos, a nossa família, e depois a família da fé. Tudo que Deus constrói é pelo modelo de família. E a célula é esse modelo de família. E quando nós celebramos as células, não é apenas uma reunião, não é uma estratégia de ser igreja, são famílias espirituais. Diga-se comigo: células são famílias espirituais. O melhor modelo de entender igreja é uma família, é ser uma família, onde há pais e filhos, onde há irmãos, onde um abençoa o outro, um ora pelo outro, um intercede pelo outro, um se preocupa com o outro. Assim nós devemos fazer. É na célula que nós aprendemos a vivenciar de fato o amor de Deus. É ali que nós praticamos as reciprocidades uns com os outros. Ali a gente cresce junto. E que ambiente lindo para crescer junto. Eu já congreguei um bom tempo em igrejas que não são em células. Eu fui pastor de igreja que não era em célula. E quando eu comecei a fazer as minhas células, eu ficava impressionado com o crescimento das pessoas a cada semana. Eu me impactava ver, porque hoje eu não estou fazendo célula de evangelismo, devido a tanto discípulo para cuidar. Imagine, eu tenho praticamente 50 pastores que são meus discípulos. Então as pesquisas dizem que um pastor não pode pastorear mais que 60 pessoas. E ele tem que ser um mega pastor para pastorear 60 pessoas. Ele tem que ser muito bom de relacionamento para pastorear 60 pessoas. Jesus pastoreava quantos? 12. Então a igreja em muitos lugares de multidões. Eu estava num culto domingo passado, aproveitei e fui num culto, tinha 13 mil pessoas. No Brasil não tinha ido num culto ainda tão grande. Tinha ido lá na Colômbia, outros lugares, na Argentina, mas no Brasil não tinha participado de um culto com tanta gente. E esse culto, queridos, a gente via, coisas muito bacanas de uma multidão.
um lugar faraônico, mas nós entramos e saímos sem receber um aperto de mão, um olá, uma paz. Parecíamos invisíveis no meio de uma multidão. Isso não é a igreja de Jesus. Isso é um fogo de palha. Isso é qualquer coisa, menos igreja. Igreja é relacionamento. Igreja é família. Igreja é uns com os outros. Igreja é a gente sentar junto, a gente conversar junto. Por isso que virou na moda o estar à mesa, porque Deus sempre pensou dessa forma. Deus nunca pensou em igreja de outra forma. Existe o culto que nós juntos, domingo, celebramos, nos unimos, e tem um propósito vertical da cruz, onde nós adoramos a Deus, recebemos a sua palavra, aonde juntos oramos com um nível muito maior de autoridade, porque nos reunimos. Mas a célula, nós temos a parte horizontal da cruz, onde nós fizemos tudo aquilo que a Bíblia diz de uns aos outros, do servir, do amar, do esperar, do honrar. É ali que a gente faz. Então nós crescemos juntos, nós cumprimos a grande comissão, como Atos 2 fala da igreja primitiva, se reunindo nas casas, e o resultado foi um avivamento que impactou as multidões, que impactou tantas pessoas. O primeiro ponto, que as células, quando elas são saudáveis, elas vão produzir discípulos incríveis, discípulos apaixonados por Jesus, que vão levar o reino de Deus aonde eles vão e ministrar. Em Efésios 4, 11 e 12, que é um texto que a gente aqui na igreja fala bastante, Efésios 4, 11 e 12, nos fala do propósito que Deus estabeleceu para a igreja através dos 5 dons do ministério. E Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. E o próximo texto diz o propósito, com o fim, o que diz ali? Com o fim, diga aí comigo, de preparar os santos. Quem são os santos? Todos nós que somos santificados em Jesus, todos nós que aceitamos Jesus, todos nós que nos separamos. Santo é separado, e que nós estamos nos separando para Deus. Todos nós somos santos e estamos sendo preparados. Para que nós estamos sendo preparados? E a Bíblia diz, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os 5 ministérios têm uma função de preparar, de dar armamento espiritual, de aperfeiçoar, de alinhar, para que todos façam a obra do ministério. Uma célula saudável, ela começa com líderes que são discipulados, que são capacitados, que são treinados. E todos nós, entenda, queridos, o chamado de Jesus para nós não é sermos apenas crentes que vão na igreja, que estão na igreja. Há uma frase muito falada há tanto tempo: não é porque um carro está na garagem que ele vira garagem, não é porque alguém está na igreja vira crente, vira cristão. Não é isso. Nós precisamos ser discípulos de Jesus, e discípulo é feito em discipulado, aonde um discípulo mais maduro na fé ajuda a outros discípulos a avançarem. E a expectativa de Deus é que todos estejam prontos para influenciar em cada área, em cada lugar, em cada momento. Líderes não são apenas organizadores, mas modelos de fé. Todos nós cristãos precisamos ser um modelo de fé. Em 1 Timóteo 4,12, o apóstolo fala com seu discípulo dizendo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Diga-se comigo: Deus me chamou para ser treinado, capacitado e ser um modelo de fé. Não um modelo de incredulidade, não um modelo de carnalidade, um modelo de um homem e de uma mulher de fé. É isso que o Senhor nos chamou, e é isso que nós precisamos trabalhar, crescendo em fé, de fé em fé. Amados, esse texto fala sobre os 5 ministérios, preparando a igreja. Se é isso que nós temos vivido. Imagina, nesses dias nós estamos vivendo algo tão incrível. Eu falei da libertação semana passada. Ontem nós estávamos talvez perto de 200 pessoas na escola de profetas em Venâncio Aires. Nós estamos com uma escola de libertadores às quintas à noite, que tem em torno de 400 alunos, tantas pessoas, algumas pessoas da Europa, dos Estados Unidos e de todo o Brasil, conosco sendo treinados, discípulos sendo capacitados, para que possam
ministrar, influenciar, manifestar o reino de Deus aonde o Senhor tem chamado. Quando a gente olha para o Novo Testamento, nós vamos ver um exemplo de alguém que discipulou, de alguém que posicionou uma pessoa para viver o seu destino, e esse alguém era Barnabé. Barnabé, ele pega o apóstolo Paulo, que era desacreditado, que era um homem que ninguém estava confiando nele, porque antes ele era um perseguidor de cristãos, ele estava matando os cristãos, até que ele tem um encontro com Jesus, e quando ele tem um encontro com Jesus, a vida dele muda. Só que agora ele quer começar a pregar, mas ninguém quer ouvir ele pregar, porque estavam com medo de perder o pescoço. Imagina, eu vou ouvir aquele cara pregar se ele estava perseguindo, então vou perder o pescoço. E nem os apóstolos queriam receber o apóstolo Paulo, ou primeiro Paulo, né, que nem era apóstolo ainda, ou pelo menos não tinha sido chamado. Até que um dia, um homem chamado Barnabé pega ele da mão e leva ele até os apóstolos, e vai lá e coloca ele no seu destino. Diga assim comigo: discipulado é colocar alguém no seu destino. Amados, nós viemos de problemas de identidade muito difícil. A grande maioria das pessoas viemos com dificuldade em entender o nosso propósito. E se é algo que nos ajuda a entender o nosso propósito e vivermos o propósito de Deus, chama-se discipulado. Enquanto nós não fizermos uma aliança com alguém que tem autoridade em Deus, para ser uma bênção na nossa vida, para ter um papel de uma paternidade espiritual, que vai nos alinhar para nos viver o nosso propósito em Deus, que vai nos ajudar a entender, orando, intercedendo, buscando, a gente vai ficar aquém do que Deus tem para fazer na nossa vida. Foi isso que Barnabé fez com o apóstolo Paulo. Ele era alguém treinado, preparado, e que pegou Paulo pela mão e colocou ele no seu destino. A verdade, se não fosse Barnabé, o evangelho não chegaria a nós. Se não fosse um discipulador que decidiu pegar alguém que ninguém dava credibilidade, porque o discipulado muitas vezes é isso, amados, é ver alguém que ninguém acredita, mas aquele cara acredita que aquela pessoa vai fazer a diferença, que aquela pessoa vai ter a sua vida transformada, que aquela pessoa vai ter a sua vida abençoada, e essa pessoa vai poder fazer a diferença em tanto lugar, amém? Vai poder fazer a diferença em tantas vidas, vai poder investir naquelas pessoas. Deixa eu te contar um testemunho. Semana passada eu estava falando sobre isso com alguns pastores, e eu lembro quando a pastora Sheila, que é a pastora de Minas, ela veio para cá fazer as academias, e ela queria fazer aliança com a rede, mas ela estava muito indecisa, porque ela era ovelha do irmão dela, o irmão dela era o pastor dela, então ela tinha muita dificuldade de tomar essa decisão. Ela sempre gostava da rede, mas ela tinha uma dificuldade, e ela conversava e falava, e ela tem um pouquinho de TDAH, então ela fala bastante. E um dia o pastor Márcio disse para mim assim: apóstolo, esquece a mulher, ela não vai dar nada não, ela não vai se alinhar, ela não vai querer viver o projeto da rede. O apóstolo Ricardo também disse para mim: daí não sai, desse mato não sai coelho. E eu continuei acreditando, investindo na vida dela. Pois bem, é através dela que nós fizemos todas as conexões de igrejas no Brasil. Valeu a pena investir, sim ou não? Um dia o pastor Márcio chegou para mim e disse: a tua fé é bem maior que a minha. Ele falou para mim, eu não acreditava mais, e ele foi lá e pediu até perdão para o pastor, dizendo: pastor, eu não acreditava que tu ia poder te alinhar, mas que coisa linda que Deus está fazendo. Então, isso é discipulado, queridos, é acreditar numa pessoa, que Deus tem um projeto lindo para a vida daquela pessoa, em Deus, e viver esse projeto. Então a célula saudável, ela tem uma comunhão que gera acolhimento. O que nós precisamos, queridos, como uma família da fé, é sermos acolhidos. Em Atos 2,44 diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Muitos de nós não tivemos um bom modelo de família. Muitos de nós viemos de famílias disfuncionais. Temos dificuldade de ter relacionamento com outras pessoas, mas é lá na célula que nós vamos aprender a ter relacionamentos saudáveis, de pessoas que nos amam, de pessoas que se importam conosco, de pessoas que querem nos ouvir, de pessoas que estão prontas para se alegrar conosco. Essa semana nós estávamos no discipulado geral falando sobre isso, de um cara que era ateu e foi convidado para a célula. E ele foi na célula a primeira vez e ele não falava quase nada. E ele foi na célula a segunda vez e ele continuava sem falar quase nada. E ele continuou indo na célula por muito tempo. Até que um dia ele disse assim: olha, eu quero falar hoje. E daí ele disse assim: eu sou ateu. E desde o primeiro dia que eu vim aqui para testificar que o que vocês fazem é apenas uma hipocrisia. Mas o que me surpreendeu
é que desde o primeiro dia que eu cheguei, vocês me receberam muito bem, e eu achei que era apenas uma encenação. Mas a cada semana, vocês continuam recebendo bem cada pessoa que chega, e vocês continuam tratando com amor, e eu vejo vocês se alegrando com cada pessoa, e chorando com cada pessoa. Sabe de uma coisa? Até hoje eu era ateu, mas o quanto vocês pregam Deus, com convicção, de todo o coração de vocês, eu quero começar a servir esse Deus que vocês servem, porque eu fui tocado pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Exatamente isso que é o modelo de Jesus, queridos. Nós não somos perfeitos, e muitas pessoas às vezes têm essa expectativa que a igreja seja perfeita. A igreja não é perfeita, ela é formada por pessoas imperfeitas. Mas o que faz a diferença é quando nós aprendemos a amar uns aos outros. É como a nossa família. A tua família é perfeita, amado? Eu sei a resposta, não, não é. Tua família não é perfeita, a minha família não é perfeita, nenhuma família aqui é perfeita. Se nós olharmos para dentro da nossa família, tem um monte de coisa para resolver. Agora, na nossa família nós podemos confiar. Na nossa família nós podemos contar. Ah, na minha nem tanto, apóstolo. Na minha nem tanto, amados. Mas com certeza alguém da tua família você pode contar. Com certeza alguém da tua família está torcendo por você. E mais, é como eu digo sobre irmão. Irmão tem dificuldade de algumas coisas com outro irmão, mas se alguém falar do irmão, ele não aceita. Podem falar, nós podemos falar do nosso irmão, mas ninguém pode falar do nosso irmão para nós. É ou não é? Você está tímido, né? Vou perguntar de novo, é ou não é? Família tem um monte de dificuldade, mas família é aquela que você vai, nos momentos mais difíceis, estar junto, que você vai poder dizer, preciso de você, posso contar contigo? Claro que pode. Podemos estar longe muito tempo, mas pode contar. Às vezes a mágoa, o ressentimento, a necessidade de perdão existe, e também na família da fé, isso acontece, também na família da fé, porque nós, repito, não somos perfeitos, mas é ali que nós somos acolhidos. A Bíblia diz em Romanos 12:15, alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Amados, é isso que nós temos que ter expectativa. Às vezes, as pessoas mais perto de nós, o que elas precisam não é uma palavra, às vezes é só ela saber que você está junto. Sem julgamento, é dizer, estou contigo, fica tranquilo. Às vezes é só uma palavra, dizer, estou junto com você, vamos avançar, o Senhor vai te dar vitória, estou orando por ti. É na célula que nós vivemos o que a Bíblia chama de koinonia, ou que devemos viver. Diga aí comigo, koinonia. O que é koinonia? Essa é uma implicação de alguém que ama a Deus. Quando nós amamos, e a palavra grega para amor é agape, todo aquele que tem agape é alguém que serve, é alguém que tem diaconia, e é alguém que tem diaconia porque tem koinonia, porque tem comunhão. Diga aí comigo, agape, koinonia, diaconia. Se nós amamos, nós andamos juntos, nós temos comunhão. E se nós temos comunhão, nós servimos. Diga, se eu amo, eu ando junto. E se eu ando junto, eu sirvo. É isso que a Bíblia vai nos mostrando. E a koinonia, ela é uma palavra tão incrível, queridos, que ela fala que é muito mais que comunhão, que partilha. Ela representa uma profunda conexão entre crentes e Deus. Mais do que uma simples reunião social, koinonia envolve um compartilhamento de vida. Koinonia é quando nós compartilhamos propósitos e experiências. É quando refletimos a unidade e o amor entre os membros da igreja, da célula, naquilo que nós estamos falando. A célula é um lugar de koinonia. É um lugar onde a gente pode contar, onde a gente pode abrir o coração, onde a gente sabe que as pessoas vão estar orando conosco e por nós. É na célula que nós vamos ver tudo isso. É ali que é o melhor lugar de alimento da palavra liberada sobre nós. Por isso que diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Outro texto, queridos, tão bacana, eu quero abrir aí, por favor, abre para nós, Tiago 5,16, diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis, para que sejam curados, outra tradução diz, ali diz isso, né? Para serem curados. Quando a gente anda em comunhão, quando a gente anda com pessoas que vão estar orando por nós,
nosso coração vai ser curado. Porque muitas vezes tem muita coisa para curar. Como eu falei, de mágoa, de ressentimento, de amargura, tem muita coisa para ser curada. Então uma célula saudável, ela vai interceder pelas vidas, ela vai interceder pelos vizinhos, ela vai interceder pelas famílias, ela vai interceder pela igreja, ela vai interceder pela unidade, ela vai interceder por milagres, e a gente vai começar a ouvir tantos milagres. Uma das coisas que me impressionou tanto na célula era isso. Toda semana as pessoas tinham muito testemunho para contar, tinham muito milagre para compartilhar. E quanto milagre lindo acontece através das células. Diga, através das células, Deus opera tantos milagres. Queridos, há tanto testemunho que os discípulos me contam, que os líderes contam a respeito de milagres. Eu sempre falo que um dos milagres mais bacanas, mais lindos, mais extraordinários que nós vivemos foi através de uma célula, de uma mulher que estava com câncer, e ela chegou na célula de um irmão que ele, até começar a ler a Bíblia, era analfabeto, e começou a ler a Bíblia, aprendeu a ler lendo a Bíblia. E na célula dele, uma irmã chegou, ela tinha um câncer, e eles oraram, e ela vomitou o câncer na célula, foi completamente curada. Por isso nós temos que ter expectativa que quando nos reunimos como corpo de Cristo, com irmãos, Deus vai operar de uma forma extraordinária. Diga aí para o teu irmão, quando nos reunimos em fé, me ajuda aí, querido, já estou com pouca voz, me ajuda aí, diz para ele, quando nos reunimos em fé, Deus vai operar grandes milagres. Dá uma sacudida nele e diz, aumenta a tua expectativa e a tua fé. Amém, amado? Não nos reunimos somente para ser um clube social, nos reunimos porque sabemos que o poder de Deus vai vir sobre as nossas vidas e vai operar sobre cada um de nós. Amém? Então, células saudáveis não são depósitos de crentes, são fábricas de discípulos. Gostei dessa frase. Diga aí comigo, células saudáveis não são depósitos de crentes, mas fábricas de discípulos, aonde os discípulos são treinados, preparados para viver o extraordinário, para viver as grandes coisas de Deus, para viver em curas. Amados, tem uma das nossas células que um psiquiatra começou a ir na célula. Ele psiquiatra, começou a ir na célula. E passou um tempo ele ali, ele participando, ele e a noiva, ele participando, até que um dia ele não aguentou, ele disse, eu preciso falar. Ele disse, antes de eu chegar aqui na célula, eu não conseguia perdoar meu pai, mas eu tenho ouvido os testemunhos de vocês. E ele começou a falar em lágrimas. Imagina um psiquiatra ali na célula, aqueles abrindo o coração. E ele começou a dizer, mas eu consegui perdoar meu pai, o Senhor me curou, eu estou sendo liberto, eu estou sendo transformado pelo poder de Deus, eu louvo a Deus pelo que Deus está fazendo através da vida de vocês, aqui na minha vida. Dá um glória a Deus, dá um aplauso a Jesus aí, querido. É isso que Deus faz. Discípulos estão sendo preparados, treinados naquele lugar. E a gente vai vendo pessoas que vão chegando e que vão tendo a sua vida alinhada ao projeto do Senhor. E por isso diz a Bíblia, e todos os dias lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Quando nós somos discípulos de Jesus, nós obedecemos a palavra, cumprimos seus princípios, Deus vai trazendo pessoas que estão precisando de oração, que estão precisando de cura, que estão precisando de restauração, e Deus começa a fazer de uma forma linda, de uma forma extraordinária, sobre cada vida, sobre cada pessoa. Você pode dizer amém? Então, células é a forma de ser igreja. E eu estou falando essa palavra que é quase mais para líderes e discípulos, mas é exatamente isso que você é, um discípulo de Jesus e está aqui sendo treinado. E a gente tem que entender isso. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, assim também é Cristo. 1 Coríntios 12:12. É através da célula que nós vamos ser inseridos no corpo de Cristo, que nós somos conectados. Uma célula sozinha ela vai morrer, mas quando ela está no corpo, Deus começa a operar de forma tão tremenda, tão extraordinária. Amados, olha esse testemunho. Uma célula que tem em Uberlândia está enviando uma equipe para a Ilha do Marajó, e se reuniram para levar no mínimo 20 cestas, só essa célula, 20 cestas básicas. Porque lá, amados, às vezes a gente fecha os olhos para essas coisas, mas escute isso, se isso não te impactar, eu não sei o que te impacta. Escuta isso. Os pais, eles dão as filhas por R$5 para se prostituírem, para comprar comida.
filhas com seus 8 anos de idade. E isso acontece no Brasil, amados, em muitos lugares. É tempo que Deus está levantando a igreja para se importar e para trabalhar essas coisas. Ser igreja não é só se reunir no domingo, botar a minha melhor roupa, sentar na igreja, ouvir uma palavra legal. Talvez a palavra do pastor foi de autoajuda, a palavra do pastor foi uma palavra que me ajudou a entender alguma coisa e está legal. Não, é muito mais do que isso. Ser igreja, queridos, é ser o corpo de Cristo na terra, é abençoar aqueles que precisam, é orar por aqueles que necessitam e agir por aqueles que precisam também. Sabe quem mais fez ação no ano passado no Rio Grande do Sul, queridos? Durante as enchentes, antes que o governo chegasse, antes que o exército chegasse, antes que todo mundo, a igreja de Jesus estava lá. A igreja estava trabalhando, a igreja estava ajudando as pessoas. O que de gente converteu nesse tempo? Porque eles viram o que Deus está fazendo mediante a igreja. Ser igreja, queridos, não é eu vou ouvir uma palavra de vez em quando eu quero, quando está frio eu vou no culto, ou eu vou na célula. Ser igreja é entender que eu sou um discípulo de Jesus, e a célula é a melhor ferramenta. Eu não gosto muito dessa palavra para célula, mas é o que eu posso usar agora. É a melhor ferramenta para que a gente entenda e seja discipulado para ser igreja de Jesus. Muita gente não quer Jesus por causa dos crentes. Vou repetir. Muita gente não quer Jesus por causa dos crentes. Pela forma que os crentes se portam. Pela atitude dos crentes. Quantas pessoas quando chegaram na minha célula. Quantas pessoas chegaram na minha célula e disseram: isso é Jesus. Isso é Deus. Isso eu quero. Isso eu quero para a minha vida. Só que muitas vezes as pessoas não querem Jesus porque nós estamos apresentando da forma errada. Mas quando nós entendemos como levar o Salvador, aquele que transforma, aquele que restaura, aquele que ama, aquele que se importa, as pessoas começam a ter a sua vida transformada, porque o amor começa a constranger. E nós devíamos ser a maior plataforma de amor do universo. E a igreja é chamada para isso. Você pode dizer amém? De amar as pessoas. Às vezes há tanta crítica e tão pouco amor. Às vezes há tanto julgamento e tão pouco amor. Às vezes nas redes sociais há tanta coisa de ódio, ao invés de falar do amor de Jesus. Crítica não transforma as pessoas, o que transforma é o amor de Jesus em ação. Glória a Deus por 2 amém. Vou falar de novo, o que transforma as pessoas não é crítica, mas é o amor de Jesus em ação. Amém. Amor prático, diga comigo, amor prático e serviço. É servir aos outros num mundo que todo mundo só quer ser servido. Quando alguém que serve, isso constrange, amados. João 13:35. Nisto, abre ali por favor, João 13:35. Estamos indo para o final. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Amém? Prega para o teu irmão aí, diz: nisto todos saberão que somos discípulos de Jesus, se amarmos uns aos outros. Amor não é uma palavra apenas, é ação. Diga aí comigo, amor é ação. Amor é ajuda, é visita, é ligação, é celebração, é apoio. Amor é ação. É bonito dizer eu te amo, mas na hora da ação eu não estou junto. Na hora da ação não pode contar. Na hora da ação não conta comigo. Vou orar por ti, meu irmão. E às vezes esse vou orar fica só no eu vou orar, porque não ora, não faz nada. Diga aí comigo, amor é ação. É isso que nós temos que entender. E Deus nos chamou para sermos discípulos frutíferos no seu reino. Discípulos que vão fazer a diferença. No Salmos 1 diz, ou fala a respeito de como discípulos deveriam ser. Fala que nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro, cuja folhagem não murcha, dá o seu fruto na estação certa, tudo quanto faz será bem sucedido. Cada cristão, cada célula é como uma árvore de uma grande floresta que Deus está levantando, trazendo o seu reino, ministrando, e Ele disse que o seu reino avançaria por todos os lugares. Amém? Então, queridos, esse dia que a gente celebra
esses lugares que Deus tem usado para gerar milagres, para gerar unidade, clamor, transformação, nós precisamos investir em gerar vidas para Jesus, em pregar o Evangelho de Jesus a tantas pessoas que estão por aí como ovelhas sem pastor, mas que precisam de Jesus. A tua célula precisa ser um ambiente de crescimento e de multiplicação, onde vidas cada dia mais são agregadas, transformadas, impactadas pelo poder de Deus. Eu quero declarar que hoje começa um tempo novo sobre nossas células. Hoje é um marco de um novo avivamento sobre vidas sendo transformadas e impactadas pelo poder de Deus. Vidas sendo resgatadas, porque o Evangelho é a sua simplicidade. Às vezes nós gostamos de palavras barulhentas, de tanta coisa, mas o que faz a diferença é um povo que pratica a palavra de Deus, que pratica o que Deus está falando, que coloca em ação aquilo que está falando. Porque há muita gente que sabe na teoria, mas na prática faz muito pouco. Então que a gente possa ser esses lugares que Deus está levantando para gerar avivamento. Fica de pé, eu quero fazer uma oração contigo, coletiva, antes da gente orar pelas células, abençoar cada célula. Levanta a tua mão e ora comigo e diga: Senhor, te dou louvor pelas nossas células, por cada líder, cada auxiliar, cada anfitrião, cada irmão, cada um que tem sido uma bênção para esta geração. Que o Senhor continue abençoando, Pai. E nós oramos para que o Senhor venha fazer das nossas células canais do Teu amor, aonde vidas são transformadas, discípulos são formados, e a Tua glória é revelada, em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso a Jesus aí pelas células. Então nós vamos fazer uma celebração nesse momento, queridos, festejar, celebrar. Quem é que trouxe o balãozinho aí da sua célula? Quem trouxe para celebrar aí? Quero ver aí então, levanta aí, quero ver. Levanta, dá uma glória a Deus, diga aleluia. Eu vou chamando cada uma das células, nós vamos receber com aplauso e nós vamos orar por cada uma. Pode sentar no teu lugar de novo para você não cansar. E nós vamos ir orando. Então eu vou chamar por supervisão. E essa supervisão nós vamos ir orando por cada um. Primeiro as supervisões, depois as células, nós vamos estar orando. Então eu quero chamar primeiro aqui a supervisão Adonai, com as células Legado da Fé, Novos Começos e Pequenos Semeadores. Vamos receber eles com alegria, com celebração. Está fraco, acho que pode ser melhor. As crianças podem vir lá de dentro também, que as crianças estão lá dentro, podem vir também, pode para estar aqui com a gente. Aleluia. Vamos orar, levanta a mão para cá, vamos orar por eles, vamos abençoar, Deus, essa supervisão que tem essas 3 células, que o Senhor dê graça e avance. Sei que muitos não puderam vir hoje, queridos, devido ao tempo, devido ao frio, mas eu sei que as células estão representadas e isso é importante, nós vamos abençoar. Levanta a mão. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essas células, nós te agradecemos, Pai, pela célula Legado da Fé, pela Novos Começos, Pequenos Semeadores, pela supervisão Adonai, e eu libero uma palavra de bênção sobre eles, Deus, para que cresçam, multipliquem, para que ganhem almas, para que façam a diferença. Eu abençoo, Deus, os supervisores, os líderes, os irmãos, e eu declaro graça abundante sobre essas células, e que se multipliquem extraordinariamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos chamar a célula ou a supervisão Avodá. Células ativados e restaurados, célula ativados e restaurados Kids,
células Kadosh e mulheres restauradas. Vamos aplaudir aí, Jesus, por essa supervisão de células. Glória a Deus. Levanta a mão, vamos orar, queridos. Pai, te louvamos, Deus querido, por estas famílias espirituais. Que o Senhor dê graça para que continuem ganhando almas. Continue, Senhor, pregando o teu amor, o teu evangelho. Abençoa, Deus, Tati como supervisora. Abençoa os líderes, Deus, em o nome de Jesus. Graça extraordinária seja sobre eles, aqueles que não puderam estar aqui hoje, as famílias que não puderam, nós abençoamos da mesma forma e declaramos, Deus, uma graça abundante, crescimento, unção, Deus, milagre sobre essas células, em o nome de Jesus é que nós abençoamos. Amém? Você pode dizer? Dá mais um aplauso aí. Vocês estão muito tímidos, pode fazer mais barulho aí para Jesus. Agora nós vamos chamar a supervisão Noah Dias, com a célula Noah Dias 1 e 3. Vamos receber eles com um aplauso aí. É literalmente Noah Dias, é mulherada, né? Mulherada faz acontecer. Vamos aplaudir a mulherada aí. Levanta a mão para cá. Pai, nós te louvamos, Deus, por essas células. Que haja graça cada vez maior, Deus. Usa teus filhos com milagres, Deus, em o nome de Jesus. Transformações, curas, libertações, Deus, provisão. Sobre cada um deles, Deus, que congrega nessas células, eu abençoo. Sobre cada um, Deus, que tem recebido o teu evangelho, que o Senhor cumpra a sua palavra, e que o Senhor capacite para que mais vidas sejam transformadas pelo teu poder. Deus, bênção sobre líderes, bênção sobre os anfitriões, bênção sobre a vida de cada um, Deus, nós abençoamos na autoridade do nome de Jesus. Haja bênção sobre cada um dos teus filhos, Pai. Amém. Dá um aplauso a Jesus. O Miguel está de bendito fruto aí. Amados, olha, escuta bem. Nas nossas células vai o dobro de pessoas que estão aqui hoje. A gente nem tem ideia do número de pessoas que tem nas células. Tem inclusive célula inteira que não está aqui. Para você ter ideia, mais de uma. Para você ver como Deus tem abençoado e frutificado. Vamos para outra supervisão. Tetelestai. Com a célula Gibor Kids, Gibor presencial e a Sozo online. Acho que deve ter gente de Porto Alegre. Ó, esses fazem barulho. Fizeram o grito de guerra. Guerreiros Valentes! É, ficou fraco. Vamos fazer um treinamento, vamos fazer bom aí. 1, 2, 3, só. Guerreiros Valentes! Então deve ter gente de Santa Maria, deve ter gente de Porto Alegre acompanhando o culto aí. Célula online, né? Levanta a mão, vamos orar. Pai, nós abençoamos e liberamos graça abundante sobre a vida, Deus querido, de cada um desses amados, desta supervisão, Tetelestai, que haja graça sobre eles, uma unção de crescimento, de multiplicação, de avanço, de vida abundante sobre tudo que eles têm feito, onde eles têm colocado as mãos, o Senhor abençoe e frutifique extraordinariamente, cada dia mais milagres, cada dia mais graça, mais avanço. Nós abençoamos, em nome de Jesus, essa célula, Pai.
Amém. Estas células de supervisão. A gente ora sempre pelas células e é tão bom quando a gente pode orar no culto por cada um, por cada célula. Supervisão, transformando vidas com a célula Restituição e Didi Kids. Eles estão reclamando que a supervisão do Rafa levou o Joaquim, que é da supervisão deles. Levanta a mão para a gente orar. Ore por eles, abençoe. Pai, obrigado, Deus, pela vida desses discípulos, dessas células. Que haja graça, que haja multiplicação, que haja unção sobre as suas vidas, Pai. Milagres venham acontecendo de forma extraordinária. Teus planos venham se cumprir sobre cada um, Deus, em nome de Jesus. Nós abençoamos, Pai, teus filhos, e declaramos uma unção de crescimento, de multiplicação, de avanço, de expansão. Graça abundante seja, Deus, sobre essa supervisão, sobre essas células. Nós oramos, liberamos bênção, graça, para que rompam, avancem e vivam o teu sobrenatural. Você pode dizer amém? Um aplauso aí, parabéns aí, supervisão. Aê! Pelo menos alguém estourou os balões, né? Agora vamos para células, preste atenção. Células, falamos das supervisões, agora células, começando pela célula Avante, do Marcelo e da Jesse. Olha aí, bandeira da célula. Ah, na verdade aqui tem mais de uma célula, né? É Avante e... Avante! Avante! Aê! Vamos ajudar! Avante! 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 Muito bom! Levanta a mão para cá, vamos orar. Pai, nós nos alegramos com essas células, abençoamos seus líderes, discípulos, irmãos, que haja graça extraordinária sobre eles, para que cresçam, avancem, manifestem o teu reino, curas e milagres, transformação de vidas. Eu abençoo declarando esta unção sobre a célula Avante, sobre a célula Rompendo em Fé. Declaro que é tempo realmente de romperem em novos níveis de fé e de experimentarem o teu extraordinário. Como igreja nós levantamos as mãos e abençoamos teus filhos para que avancem em todas as áreas das suas vidas. Nós os abençoamos para que tenham grandes resultados em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Muito bom. Parece que está crescendo o barulho, vamos ver. Célula Kairos, do Thales e da Ana. Tem grito de guerra essa célula não? Vai mais um pouquinho aí para ficar bem na foto. Tem uma criançada nessa célula, hein? Jesus amado. São duas? Vocês estão fazendo duas? Estão fazendo de crianças? Não? Junto. Levanta a mão, queridos, para a gente orar. Pai, nós te louvamos por essa célula, te agradecemos, Pai, pelo teu agir, pelo teu fluir. Assim como o Senhor tem tocado nas próximas gerações, que o Senhor continue operando extraordinariamente e dando grandes resultados, aonde eles consigam, Deus, cumprir a tua palavra com cada vez mais eficácia, eficiência, cada vez mais assertividade, aonde vidas te conheçam e sejam transformadas pelo teu poder. A cada semana te revela
Deus, na vida dos teus filhos, através dos teus filhos, aonde eles forem, graça abundante e multiplicação extraordinária, nós liberamos, decretamos e estabelecemos a tua bênção sobre, Deus querido, a célula Kairos, o tempo do Senhor operar grandes coisas, nós decretamos, amém. Glória a Deus. Faz barulho aí, Kairos. Tribo de Benjamim não está, né? Os pastores da tribo de Benjamim. Messi. O pessoal da tribo de Benjamim não veio, né? Então a célula do pastor Carlos e da pastora Eunice, vinho novo. Alguns estão vindo meio encarangadinho, precisa de vinho novo, né? A pastora veio até na cor da célula. Levanta a mão, vamos orar. Pai, nós te louvamos por esses amados, pelo que o Senhor está operando nessa célula, pelas vidas que estão sendo alcançadas, aqueles que também não estão aqui, Deus, mas que haja graça abundante. Teus filhos, Deus, possam romper extraordinariamente, avançando, Deus, experimentando o teu extraordinário, Pai, em nome de Jesus, com milagres, com transformação, com cura, com provisão, Deus, principalmente com restauração. Se nós liberamos a bênção do Senhor sobre essa célula, estas células que já estão acontecendo, que o Senhor multiplique com graça abundante, em nome de Jesus, nós liberamos a bênção, amém. Se você concorda, dá um aplauso aí a Jesus. Muito bem. Temos ainda a célula de Itajaí, da Amanda e do John, lá da cidade de Itajaí. Deus abençoe. A célula videira, lá da Cristiane e do Alisson de São Paulo. Que Deus abençoe, eles devem estar acompanhando aí. Nós vamos orar por essas células também. Levanta a mão, vamos orar. Pai, nós abençoamos as células do pastor Gerson, da pastora Simone, células tribo de Benjamim, a célula, Deus, de Itajaí, da Amanda e do John, a célula, Deus, lá em São Paulo, do Alisson e da Cristiane, que haja bênção sobre essas células, que o Senhor dê graça abundante, que o Senhor dê crescimento e multiplicação nessas células, Pai. Eu abençoo as células para que cresçam. Fica de pé, queridos, para a gente orar. Eu declaro graça abundante sobre as células, multiplicação. Dá a mão para o teu irmão aí, vamos fechar os corredores. O pessoal do louvor pode subir para a gente terminar adorando o Senhor, cantando ao Senhor. Pode fechar o corredor aí, dá a mão para o teu irmão, vamos orar em unidade. Levanta a tua voz em intercessão aí, querido, ore pelo teu irmão, ore pelas células, ore para que Deus opere. Levanta a mão dele e vai orando agora. Ore, que você escute você orando. Vai declarando uma unção de milagres, uma unção de cura, uma unção de prosperidade, a unção do Senhor, de libertação, de avanço, de rompimento, sendo destravado. Levanta a mão do teu irmão, ora comigo e diga: Pai, nós te louvamos por tudo que temos vivido como família da fé, e nós declaramos cada uma das células que representam esses núcleos familiares, que haja bênção, abundância, saúde, restauração, restituição, multiplicação, vida abundante. Nós liberamos bênção, crescimento sobre cada uma das células, em nome de Jesus. Nós declaramos que começa um novo ciclo de multiplicação extraordinária sobre cada uma das células, de avanço extraordinário. Um novo avivamento venha surgir através das células. Se você crê, grita bem alto, diga: um novo avivamento venha surgir através das células. Agora faz barulho para Jesus. Celebramos.
Sora labarabasi. Aleluia. Levanta as tuas mãos, querido Pai. Nós te louvamos, celebramos, te agradecemos, te bendizemos. Tu és digno, Senhor, de ser adorado. Tu és digno de todo louvor. Tu és digno, Senhor. Nós te bendizemos. Obrigado pelo teu agir. Continua operando, Pai, de forma extraordinária sobre nossas vidas. Nessa semana, seja uma semana incrível. Estamos entrando no segundo semestre. E nós declaramos que, Deus, um nível plus de aceleração é liberado sobre nossas vidas. Um modo exponencial é ativado sobre nossas famílias, nossos trabalhos, nossas células, nossos lares. Declaramos graça abundante. Que teu amor, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e sempre. Amém. Amém. Essa semana as células não vão acontecer, porque a gente vai estar focado nos dias de primícias, ok? Então semana que vem, na outra semana voltamos normalmente, mas essa semana nós vamos estar focados nos dias de primícias, tá bem? Deus te abençoe, dá um abraço ao teu irmão, vai na bênção, na graça. Se as células ainda quiserem tirar uma foto, fique à vontade. Shalom, shalom.